Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu sou psicólogo e professor de psicologia e eu vou ministrar para vocês essa disciplina de neuroanatomia e neurofisiologia. Bom pessoal, eu dividi essa disciplina em 4 aulas para não ficar uma aula só muito extensa e muito cansativa, né? Porque como vocês vão ver, nós vamos trabalhar muito conteúdo, são muitos detalhes, então se fosse ficar numa aula extensa toda contínua, ia ser um pouco cansativo para vocês. Então achei melhor dividir aí em 4 aulas de acordo com os conteúdos, com os temas específicos de cada aula, ok? Nessa primeira aula, especificamente, a gente vai falar sobre a anatomia geral do sistema nervoso e nas outras aulas a gente vai passar por outros conteúdos também relacionados à anatomia e o funcionamento do sistema nervoso. Bom, pessoal, então eu espero que a gente tire o maior proveito possível dessa disciplina, dessas aulas, e caso vocês precisem entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem nesse e-mail que está disponível aí no slide, ok? Então, vamos lá. O nosso sistema nervoso ele é dividido em duas grandes partes principais, digamos assim. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vocês podem encontrar por aí, é muito comum encontrar as siglas, né, SNC e SNP. Elas se referem exatamente ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, ele é composto, ele também é chamado de encéfalo, e ele é composto pela parte que a gente mais conhece do nosso sistema nervoso, que é a parte aqui que a gente se encontra na cabeça, né? Na cabeça e no nosso pescoço. Essa parte da cabeça e do pescoço é o chamado sistema nervoso central, ou encéfalo. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto pela medula e pelas terminações nervosas, né, dos neurônios que se espalham por todo o corpo. Então, a medula ela começa aqui na saída do pescoço, da nuca, e passa por toda a coluna e se ramifica por todo o corpo, né? Até os braços, as mãos, as pontas dos dedos, nos pés, enfim, no corpo inteiro. Então, essas são as duas grandes partes que se dividem, né, o sistema nervoso central, encéfalo, e o periférico, medula e as ramificações dos neurônios por todo o corpo, ok? Bom, gente, especificamente falando então agora do sistema nervoso central, o encéfalo, ele se subdivide, digamos assim, em 3 partes principais. A primeira parte é o tronco encefálico, que é a parte inferior, é como se fosse a base do sistema nervoso central, que se encontra na nuca, na base da cabeça. A gente tem também o sistema límbico, que é uma parte central, interna, mediana, dentro mesmo da nossa cabeça, bem no centro da nossa cabeça, é o sistema límbico, e o córtex, que é a parte superior externa, que é o que a gente conhece como cérebro, né? O órgão que a gente comumente chama como cérebro. E o córtex, especificamente falando então, ele é dividido também em algumas regiões, né? Ele tem 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e algumas partes, algumas regiões específicas chamadas lobos. A gente vai ver algumas imagens agora mais para frente para vocês entenderem de forma mais ilustrativa como que se dá essa divisão. Vamos ver agora então algumas imagens sobre essas divisões do sistema nervoso, né? Essa imagem desse slide mostra a primeira divisão que eu falei para vocês entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essa imagem da esquerda se refere ao sistema nervoso central, né, que se localiza aí na nossa cabeça e na base do nosso pescoço, aqui no começo da nossa nuca, né, na base mesmo da cabeça. Então ela compreende aí o cérebro, o tronco encefálico, como eu falei para vocês, e a gente vai ver um pouco melhor especificamente essa divisão no próximo slide. A imagem à direita, ela se refere ao sistema nervoso periférico. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem à direita, o sistema nervoso central lá na cabeça, ele desce por todo o corpo, ele se ramifica por todo o corpo e espalha os nervos que a gente comumente chama, né? Os nervos se espalham por todo o corpo, passa aí pelo braço, pelo tronco, pelas pernas, até chegar nas extremidades do corpo. Então a gente tem as ramificações do sistema nervoso central
ele vai para a periferia do corpo, por isso é chamado sistema nervoso periférico, até todas as partes do corpo, até as periferias e as extremidades do nosso corpo. Já essa imagem se refere à divisão que a gente tem do sistema nervoso central especificamente. Então, como a gente viu anteriormente, a gente tem a divisão entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e essa imagem desse slide é a divisão do sistema nervoso central especificamente, ok? A gente tem várias estruturas aí, né, para mostrar como cada pedacinho, cada parte desse sistema nervoso central, o encéfalo, ele tem vários nomes, várias estruturas, né, com vários nomes diferentes, mas não é importante para a gente entender cada uma não, tá? A gente vai focar só então na divisão do sistema nervoso central, do encéfalo. Como eu falei para vocês, a gente tem então a parte superior, que é essa parte mais em cima, né, que a gente chama aí de cérebro. É a parte que a gente conhece como o cérebro. Essa parte cheia de curvas, né, é a parte que a gente conhece como o cérebro. A outra parte do sistema nervoso central é essa parte mais central, né, que fica no meio do sistema nervoso central, nessa região mais mediana e interna, né, que são essas estruturas mais coloridas, verde, azul, roxo, laranja. Essa região toda ela é chamada de sistema límbico, ok? E a parte mais inferior, que compreende aí o cerebelo, a medula espinhal, o bulbo, a ponte, essa região é chamada de tronco encefálico. A gente não vai entrar no que cada região e cada estrutura dessa específica é responsável, porque isso é muito complexo, né? Daria um curso muito à parte. Então a gente vai focar só nessa divisão, né? Na parte superior a gente tem o cérebro, no meio a gente tem várias estruturas que compõem o sistema límbico, e na parte mais inferior, na medula, ponte, bulbo, cerebelo, a gente tem aí o que a gente chama de tronco encefálico. Então, retomando aí, pessoal, a gente falou da divisão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se localiza na cabeça e no pescoço, e o sistema nervoso periférico ele se localiza do pescoço para baixo, né, na região que vai da medula, dentro da coluna vertebral, e que se espalha por todas as regiões, periferias e extremidades do nosso corpo, ok? Em relação ao sistema nervoso central, especificamente falando, ele se divide, como a gente viu anteriormente, em tronco encefálico, sistema límbico e o cérebro, ou córtex. Tá? Córtex e cérebro são a mesma coisa. Então, agora, especificamente falando da divisão aí do cérebro, do córtex, né, a gente vê nessa imagem que o córtex, ou o cérebro, ele se divide em dois lados, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E no meio desses dois lados, dos dois hemisférios, a gente tem algumas estruturas, né, que mostram aí bem no meio dessa figura, que é o que a gente falou anteriormente, o sistema límbico. Outra divisão que a gente tem aí do córtex, ou do cérebro, né, é essa divisão em algumas regiões que a gente chama de lobos. Não é lobos, tá, pessoal? É lobos, tá? Essa divisão em lobos, ela pode ser então percebida nessa imagem através da diferença entre as cores das regiões, né? A gente tem então marcada na cor verde a região chamada de lobo frontal. Como o nome já diz, é a região que fica na parte da frente do córtex, do cérebro, ok? A gente tem também aí a parte em amarelo chamada de lobo parietal. Esse lobo parietal é como se fosse uma região mais superior, mais em cima. Se a gente fosse sinalizar aqui na cabeça, seria uma parte mais acima aqui na nossa cabeça. A parte mais atrás, mais traseira, né, é essa parte em laranja chamada lobo occipital. Então esse lobo occipital ele se localiza na parte mais atrás do nosso cérebro, do nosso córtex. Outra região também que é dividida o nosso córtex é essa região em azul, chamada lobo temporal. Esse lobo temporal ele é um pouco mais na região inferior do cérebro e dos lados, no que a gente chama de têmporas, né? Aqui no lado, dos dois lados do córtex e do cérebro, mais aproximados aqui das orelhas, ok? E alguns autores, algumas teorias vão trazer o próprio sistema límbico, né, que a gente viu aí anteriormente, como um lobo, né, uma região específica também
do próprio córtex, do próprio cérebro. Essa região em laranja, mais central aí do cérebro, né? Essa parte mais laranja e branca seria então o lobo límbico, ok? Bom, gente, então essas são as divisões anatômicas que a gente viu, né? O sistema nervoso central e periférico. O central na cabeça e no pescoço, o periférico do pescoço para baixo, espalhando por todo o corpo. O sistema nervoso central se divide em cérebro, córtex, tronco encefálico e sistema límbico. E o córtex, ou cérebro, né, especificamente, ele se divide então em hemisfério direito e esquerdo, e nessas regiões que a gente viu aí os lobos, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o córtex, sobre algumas regiões mais específicas do córtex, e como esse córtex, esse cérebro, né, ele funciona de forma básica, tá bom? Então, até a próxima aula.